Agora, voltando ao primeiro exemplo da doutora Lenira, que a gente até entende, né? Que exista o perdão, claro, existe de tudo, né? Existe, Mas, existe tanto, desculpa interrompê-lo, não, mas fica à vontade. que após o flagrante de adultério, tem casais que acabam se separando amigavelmente. Uhum. Sim, Entendeu? inclusive Isso, você tem pra, 30 isso, dias só para manifestar tua vontade, você não é considerado o perdão judicial. exatamente, isso no próprio artigo 240, ele expressa isso, né? Claro. O perdão judicial. Claro, no universo de que tudo pode existir, e realmente existe, existe também um caso onde tenha milhões de reais ou de dólares em jogo, em empresas, imóveis, isso e aquilo, e a pessoa não quer mais. Aliás, há casos até dentro do mundo do existir, que você pode plantar um amante, por exemplo, para que seja pego realmente. Sabe aquele amante fatal, aquele que dificilmente a pessoa dizer não, não é? E justamente para chamar um detetive, para flagrar mesmo e para obter resultados financeiros, inclusive sentimentais em termos de guarda de filho. Porque tem a questão da pensão para a mulher também. Claro. Exatamente. Então. Porque você, a partir do momento que houve o adultério, aí você se isenta da pensão se ela não trabalhava. Uhum. Então tem essa questão. Claro, porque onde não se tem o que dividir, está tudo certo. Tá? Se perdoa, se fica, se separa, está tudo legal, não precisa procurar advogado, não precisa procurar detetive. Agora, onde existe um espólio, onde existem empresas, onde existem imóveis, o negócio não é bem assim, não. Não. Se fosse assim, então, entre as pessoas mais pobres, não existiriam problemas na separação. E a gente sabe que existe. É claro que existe. Isso é do ser humano. Eu acho que a questão do dinheiro é um ingrediente a mais. Um ingrediente a mais para se contratar um escritório de advocacia. Estou dizendo isso, porque uma pessoa que não tenha posse jamais pode contratar um escritório especializado. Não é? Detetive, né? De detetive, claro. E mesmo de advogado, por que não? O advogado também não trabalha de graça? Não, um escritório para contratar não, mas hoje ele pode obter a assistência judicial. Não resta a menor dúvida, não resta a menor dúvida. Doutora Lenira, pergunta de Carla Dias, de São Bernardo do Campo. Quais são os tipos de provas que a justiça usa? Quando é pergunta, eu as faço textualmente, tá? Quais são os tipos de provas que a justiça usa ou precisa para provar o adultério? Quais tipos de prova? Uhum. Acho que o detetive responderia melhor do que eu, né? Isso daí, fotos, testemunhais, gravação não, que ainda é ilícita, mas dependendo do caso, acho que o juiz consideraria, né? Acho que o detetive tem mais provas, né, para poder oferecer. Ele vai, não, teoricamente, o advogado sabe, ele vai buscar só isso, mas fala, Ricardo. Não, juridicamente, toda prova que é conquistada de maneira ilegal, ela perde a sua valia mediante juízo, tá certo? Então, qual tipo de prova que serve na justiça? Aquela que foi conquistada de maneira legal. E o que é legal? Por exemplo, eu tenho o direito de vir e permanecer numa via pública. Então, ali eu fotografei, eu filmei uma cena de duas pessoas, enfim, aquela pessoa que estava traindo a outra. Aquilo serve como prova material? Serve como prova material, tá certo? Tem também, para acrescentar tudo isso, aí a prova testemunhal, pessoas que viram, pessoas que sabem, e aí é um campo muito grande. É que nem a tipificação, por exemplo, da prostituição. Né? Enquanto não se falar em dinheiro, não existe prostituição. Posso ficar conversando com uma prostituta plantada, por exemplo, que aqui não existe, né? Em outros países existe, eu posso ficar conversando 3 horas. Enquanto eu não falar o quanto, não propor uma quantia, não está tipificada a prostituição. Não está tipificado. Pergunta agora da Cássia Guimarães, de Santo André, para o Ricardo. Ricardo, qual o caso mais estranho ou engraçado que você teve? Outra pergunta que sempre me fazem. Teve profissionalmente, né? Porque senão... Não, profissionalmente. A minha vida pessoal eu sou comportado. E não sou santo também. Vamos lá. Lógico, sem citar nomes, né? Sem citar cidades, sem citar nada. Faria. Recentemente eu tive um caso, por exemplo, que 2 irmãos me contrataram. Então o que acontecia? Esse irmão desconfiava que a mulher dele saía com o marido da irmã dele. E vice-versa. Entendeu a situação ou não? 2 irmãos? 2 irmãos casados. Mas um só te contratou ou os 2? Os 2. Os 2 foram lá, Pedro e Paulo te contrataram? Pedro e Paulo. Irmãos?
Irmãos. Não, Pedro e Paula me contrataram. Ah, A Paula saía com a Maria, que era casada com o irmão. Imagina o seguinte, você Pedro tem... e Paula você- eram irmãos. Você tem uma irmã, pronto, Certo. você tem uma irmã, tá legal? Tá. Então, o marido da sua irmã está saindo com a tua esposa. Certo. E a tua esposa Certo não, está errado, saindo com mas ele. tudo bem. Entendeu ou não? os Entendi, concunhados, entendi, já não né? gostei. São os Cunhado, concunhados, isso, né? Justamente, ela Isso. se expressou melhor, exatamente, não soube me expressar Não, bem. mas tá Exatamente. legal. Então, isso aí foi um caso estranho. E aí tem aqueles casos de homem que dá Mas uma... você chegou a essa conclusão aí? Cheguei a E conclusão. aí, você mostrou para os clientes? Sim, E aí? sim, você tem que mostrar. E? Aí a decisão é deles. Nesse caso, eles, claro, partiram para separação. Aham. Né? Foi aquele conflito familiar. Já tive E depois, casos... ficou gostoso os continuarem juntos, os traidores? Que geralmente a traição, ela tem um nível, né, de sedução até que ninguém saiba, né? Exatamente. Descobriu-se e perdeu Olha, eu sou da seguinte opinião, ímpeto. tudo que você vai fazer na tua vida, faça bem feito. Então, o cidadão quer trair, não é trair longe de casa, vai lá do Mas outro não lado adianta, do isso não mundo. adianta Não também, adianta, eu sei. Mas imagine, então, uma coisa descarada entre família, aquela relação, quer dizer, como uma coisa muito, longe do relacionamento, tá. absurda, né? Então, eu já vi casos de homem querer dar uma de machão em casa com a mulher, aquela coisa toda, depois ele sai com um travesti, ou ele é homossexual, enfim, sai com outro homem também. É, isso aí tem nós vamos, todos no esses segundo casos. bloco, nós vamos falar desse tipo de Como é o nome da traição. moça que me fez a pergunta? Fez a pergunta. Cássia Guimarães, de Santo André. Cássia Guimarães, viu, Cássia? Então tem uns casos, assim, realmente Cabeludos. cabeludos, anormais, e tem muitos, né? Aham. Esses tipos de coisas que tem. Posso te fazer uma... Pode. Você já teve algum caso que terminou, depois que você entregou as provas, que terminou em tragédia? Eu tive um caso que ele quase terminou numa tragédia, que eu fiquei sabendo, mas é aquela coisa. Se você, o cidadão que compra uma arma, O quase por quê? por ele ser, não, eu vou responder a pergunta da seguinte forma. Ou melhor, você compra um automóvel, você vai lá na concessionária, ele é dono de uma concessionária, você compra Pô, um mas carro. tudo eu, Ricardo. Cita outra Ela, pessoa daqui aí, a pouco pô. Eu chego pra ela. É que você tá olhando pra mim. Não olho mais, Parece pô. que ele tá sempre querendo só falar comigo. Aí você compra um carro. Se você sair aqui na avenida e falar assim, eu vou mirar aquela pessoa, vou atropelar ela e vou matar ela. Funcional. Então você fez aquilo dolosamente porque você quis. O adultério é a mesma coisa. Aquele repórter, esqueço o nome, jornalista que matou a moça, depois que ficou sabendo que traiu, enfim, esqueço. Nada justifica. Então eu dou uma informação para uma pessoa. Dali por diante, ela vai fazer o que ela quiser. É claro que você vai orientar para que aquilo não aconteça, mas já teve tragédia, já. Não digo de ter uma morte, essa coisa toda, mas chegou a quase vias de fatos. Aí eu já fiquei sabendo o que aconteceu. Ou pessoas que depois se drogam, pessoas que tentam se matar, mas aí a pessoa que tentou se matar, ela já tinha um problema antes. Emocional antes, não é verdade, doutor? Isso aí não é porque a pessoa foi traída que eu vou fazer uma besteira. Isso aí é porque ela já tinha um problema pré-existente. Eu acho que tanto advogados como detetives, né, a busca única é a verdade. Tá? Se algo acontecer depois, um profissional que pode maquiar, digamos assim, a verdade ou dar uma outra visão à verdade, para que a pessoa possa suportar, como se fosse um anestésico por um período, é a parte da psicologia. Mas eu acho que mesmo esses profissionais que buscam a verdade, eu acho que tem que ter uma certa sensibilidade, Sim. até como você disse, de orientar, Com né? certeza. Acho que não pode ser uma coisa fria, como você vende alguma coisa no supermercado, né? Ah, essa que está aqui a informação. Mas ele eu tem fiz fotos- essa pergunta faça, justamente então acho por que isso, tem que porque haver Você tem uma que quando Certo. chega a Certo. separação lá no escritório, eu me sinto mais psicóloga do que advogada, porque se fica muito tempo aconselhando, conversando, fazendo com que a pessoa entenda a situação. Então, às vezes, eu sei que eu não tenho a técnica, né, da doutora, mas, verdade. mas a pessoa ela vem de uma tal forma, às vezes debilitada emocionalmente, tacando fogo na roupa da mulher, a mulher fazendo escândalo na frente da casa do marido, e que você fica muito tempo Claro. tentando convencer, aconselhar essa pessoa a buscar uma ajuda profissional, ela poder Porque eu acho se que manter. você tem que se responsabilizar por aquilo que você vende, né? Enfim, você vende informação, eu vendo uma ajuda especializada. A gente tem que se responsabilizar por isso. Veja, E não achar que aquilo que eu vou falar, a pessoa possa fazer o que ela quiser. Tem que Você haver uma responsabilizar responsabilização. moralmente.
como ser humano, como cidadão, não como profissional. Profissional, você desenvolveu aquele papel e aquilo foi entregue e acabou. Agora, claro que o bom profissional é aquele que ele vai um pouco além, aquele que ele quer o bem do cliente dele também, Claro. para a vida pessoal dele. Eu, quando delegado de polícia, por exemplo, meus plantões eram também de assistência social, não é? Para casos de discussão em família, em casos de desavença. Agora, vocês vão me desculpar, uma facada é uma facada, um tiro é um tiro, não é? Eu não vou poder... Um estupro é um estupro, não é? Eu não posso estender o atendimento social em casos graves. Era o caso do Ricardo. Tem fotos contundentes de traição, o que ele vai falar para o cara? Olha, me desculpe, mas o gato subiu no telhado. Você vai ter que mostrar. Claro. Não é? É o que, nesse caso de flagrante adultério, a pessoa tem que fazer, se é que quer fazer, e assumir a responsabilidade. E não cabe aos profissionais do direito ou da investigação, mesmo da psicologia sim, não é? Maquiar, não é? Inventar que o caso não foi tão grave assim. Isso só a própria pessoa pode saber. Não é? E cada um responde de uma forma. Todos buscam sua alma gêmea. Pena que quando a encontram, percebem que a princesa ou o príncipe encantado também tem seus defeitos. Isso é evidente. Aliás, para ser feliz é entender o defeito de um do outro. Mas aí o jeito é procurar aquele algo a mais em outra pessoa. E quando isso acontece, a traição é consumada também. Não é? Eu acho que as provas documentais nessa questão de traição, elas têm como um termômetro, não é? Não é bem assim também. Pode estar abraçando uma pessoa, uma amizade. O que o Ricardo acha disso? A não ser que pegou em ato sexual mesmo, eu concordo plenamente. Aí quem com teria você. batido essa foto? Porque... Era uma homenagem a tua? Então, Não nesse tinha, caso, não tinha, então, esse que é o problema. Tudo é circunstância dos fatos. Então você fala um beijo, mas que beijo? Né? Uhum. Ah, estava em um local, mas que local? Que Claro. local é esse? Então onde que eu estava? Com quem? Onde? É tudo isso. Então para tipificar alguma coisa, para você ter certeza de alguma coisa, por isso que você tem que fazer um trabalho de investigação, Claro. para você apurar verdadeiramente aquilo e ter uma certeza absoluta. Porque existem pessoas também, Ricardo, desculpe interrompê-lo, pois não. que na tentativa de ter um relacionamento com o seu marido ou sua esposa, plantam coisas também. Tem uma pergunta aqui interessante, né, que eu já vou fazê-la. Por exemplo, esses telefonemas absurdos às 2 da manhã, tipo, o Ricardo está... Uai, quem falou que você conhece? Não pode ser um concorrente querendo destruir a tua vida familiar, a tua vida profissional? Com certeza. Por isso que as pessoas, quando elas me procuram, isso não significa que está acontecendo algo. E sim que pode estar acontecendo alguma coisa. Então você está tirando uma dúvida. Porque a maldade existe mesmo. É aquela pessoa que quer estragar o outro relacionamento, que tem uma vingança por algum motivo, ou porque gosta da outra pessoa, ou porque foi ex-namorado, depois não ficou inconformado, e que atormenta mesmo a vida das pessoas. Isso existe, sim. Agora tem uma outra pergunta que eu quero fazer rapidinho, porque eu acho importante. Dos casos que chegam até você, o percentual de positividade? Partindo da mulher é muito maior do que o homem, porque a mulher ela já tem uma intuição fantástica, ela observa mais as coisas. O homem, se ele desconfia de qualquer coisa, ele já chega em casa, ele já abre a boca, ele fala. É aquela história da festa. Rodinha de homem, como que é a rodinha de homem? Eles têm fidelidade. A mulher ela já está quietinha, mas ela está olhando como que está o cabelo da outra, a roupa da outra, o corpo da outra, a maquiagem, ela é mais minuciosa. Então, quando a mulher me procura, normalmente ela já tem... praticamente sabe. Ela já tem, exatamente. Ela já Mesmo tem mais, intuitivamente. Né? Exatamente, ela tem mais elementos. O homem não. O homem, se ele ficou desconfiado de qualquer coisinha, ele já vai procurar. Né? Ele não espera muito tempo para procurar. Nesse sentido. Aí o percentual é menor porque ele nessa agressividade, digamos assim, ele erra. Exatamente. O homem erra muito mais do que a mulher, nesse sentido. Só 2 perguntinhas antes para o intervalo. Cristina Gomes, de São Bernardo do Campo, a doutora Lenira. No caso de ter conversas gravadas no Messenger, na mensagem do telefone, pode ser usado como prova de adultério? Pode, se não foi intencional. E Se ele não teve intenção de produzir a prova, está na secretária eletrônica, no caso, Mas né? aí ligam para minha casa, por exemplo, minha esposa não está. Né? No momento o Dácio não está, nem eu. Ai, Dácio, querido, olha, quinta-feira você esqueceu a cueca na minha casa. Uai, quem falou que é verdade isso?